Boa noite, a paz esteja convosco, sejam bem-vindos. Aninha, seja bem-vinda aí, a paz seja contigo, minha amiga, Deus abençoe sua vida. Gente, nós estamos aqui no nosso segundo dia, né? Nós começamos na segunda-feira, a nutrição espiritual, e agora nós estamos indo para o segundo dia. E Deus, Ele tem muito a nos falar, eu creio nisso. E glória a Deus, porque é o que todos nós precisamos. Nós somos carentes e necessitamos da palavra dEle. Nós necessitamos do mover do Espírito da palavra em nossas vidas. Amém? Nai, minha amiga, saudade de você, minha amiga. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe muito sua vida mesmo, tá bom? Pastor André também, Deus abençoe sua vida. Pastor André tá aqui com a gente. Pastor André, que é lá acho que não me engano, é de Paranaíba também, é da pastora, esposo da pastora Rosana, deixa eu ver se é ele mesmo. Depois só me dá um alôzinho, só para confirmar aqui, viu, Pastor André? Luzia, minha amiga também, seja bem-vinda, a paz seja contigo. Gente, nós temos que marcar para você vir aqui, viu? Nós precisamos de conversar, bater um papo nós duas, amém? Mas vamos lá, vamos começar. Nós temos muito aqui a falar hoje também nesse segundo dia dessa live de nutrição espiritual. Eu disse lá, se muitas das vezes nós nos encontramos em determinado momento da nossa vida que as pessoas se encontram fracas, tristes, as pessoas se encontram sem forças, né? E muitas das vezes nós podemos dizer que isso faz parte de um processo em que a pessoa está desnutrida espiritualmente. Nós falamos a respeito disso na primeira live. Se você não pôde assistir a primeira live, eu falo com vocês. Assista a primeira live, tenta acompanhar, pede ao Espírito Santo de Deus para te orientar através dessa palavra, né? Que nós precisamos em todo tempo da palavra de Deus, dela vir e tocar os nossos corações, né? Então vamos, nesse momento, antes da gente começar a falar, antes da gente ver qual vai ser a palavra de referência aqui pra gente, queria que você agora, onde você estiver aí, peça ao Espírito Santo para falar com você. Eu sempre gosto de fazer a oração porque é o seguinte, não pode ser de mim, mas tem que ser através do Espírito, né? Que o Espírito de Deus ele venha falar conosco nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai amado, pedimos a direção do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo da verdade, para que venha falar aos nossos corações, falar às nossas vidas agora, para que a palavra do Senhor, que é uma semente, venha ser ministrada nos nossos corações, para que ela venha dar fruto, para transformar a vida de cada um que aqui está. Olhe por cada vida que aqui está, que se encontra muitas das vezes, ó Pai, fraco, sem forças, mas que em nome de Jesus, que nessa noite, que eles possam ser injetados com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que o renovo do Senhor, as forças do Senhor venham transformar a vida de cada um dos Teus filhos através da palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gabriela, seja bem-vinda aí também. Thaís, minha amiga Thaís, saudade de você, Thaís, Deus abençoe sua vida, viu, minha amiga? Deus te abençoe muito, muito, muito. Gente, você que está assistindo a live aí agora, você sabe que nós estamos falando de nutrição espiritual, né? Às vezes a palavra vem pra gente, você está aqui porque com certeza Deus tem um propósito na sua vida de querer falar com você, mas eu quero te orientar também. Você conhece alguém, manda live agora, compartilha a live lá com alguém que está precisando, que está sem força, que encontra fraco, não está entendendo por que está passando por tudo isso. E manda essa live para alguém assistir, para que ele possa ser edificado pelo poder da palavra. Minha linda, ó, também te amo muito, viu, Thaís? Deus te abençoe, viu? Muito, muito. Mas vamos lá. Nós estamos falando de nutrição espiritual. Nós entendemos o que é
voltou. Nós entendemos o que é a nutrição e a desnutrição. Sabemos quão importante é para o organismo ele estar nutrido, ele precisa de nutrientes para sobreviver, né? Para se manter, né? E mais do que isso, ele precisa de nutrientes para que ele possa crescer. E hoje eu quero falar um pouquinho de um tipo de alimento que com certeza vai trazer pra gente o que? Aquilo que nós precisamos. Olha, queria que você, se você puder, tá? Na sua Bíblia, se estiver com a Bíblia aí, para você marcar. Porque nós entendemos na outra live que nós precisamos do alimento para ter a manutenção dos nossos órgãos vitais, lembra que eu falei? E principalmente agora o crescimento. Quando a gente fala de crescimento, antes de eu dar a palavra aqui, que nós vamos estar constando aqui na Bíblia, nós entendemos que nós, seres humanos, né, nós passamos por processos. Uma criança, um bebê, quando ele nasce, o alimento necessário para ele naquele momento, nós sabemos que é o quê? O leite materno. O leite materno é o alimento fundamental naquele período do recém-nascido. E o alimento, o leite materno, nós sabemos que ele traz todas as propriedades que vão suprir toda a carência do organismo daquele bebê. Esse leite materno, ele vem com a função, ele traz tudo aquilo, as vitaminas, as proteínas, tudo. Inclusive, o que os médicos falam? Olha, você não precisa dar nenhum alimento até um determinado período. Por quê? Esse alimento, o leite materno, ele vai trazer para essa criança tudo aquilo que ela necessita até um determinado período de vida, né? E veja como que isso é importante. E não é diferente conosco, não é diferente com a gente. Na nossa vida espiritual, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos posicionamos diante de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos que nós morremos espiritualmente, né? Morreu a velha criatura, e a partir daquele momento nasce uma nova criatura. E todo nascimento, quando a gente fala que nasceu uma nova criatura, quer dizer, nasceu voltando no mundo natural. Quando nasce uma criança, nós somos considerados crianças também quando nós nascemos espiritualmente, né? Nós somos crianças. E quando somos crianças, quando nós somos considerados crianças e bebês, o nosso primeiro alimento, com certeza, também é um leite espiritual, né? Só que, como crianças do mundo natural, também no mundo espiritual, quando nós nascemos novos, às vezes voltou, quando nós nascemos ali, nós temos o alimento espiritual. Só que nós precisamos crescer. Somente o leite espiritual, ele não é suficiente para que nós possamos crescer. E assim também com uma criança. Aí o que acontece? Quando chega um determinado tempo, a partir dos 6 meses, os médicos vêm, eles já começam a liberar alguns alimentos que vão estar o quê? Agregando para o desenvolvimento daquela criança, né? Algumas crianças, até mesmo o leite materno, muitas vezes, às vezes o leite está fraco, né? Ou por alguma outra razão, os médicos eles passam algum composto alimentar para estar agregando a alimentação daquela criança, porque eles sabem que aquela criança precisa de se desenvolver. E mesma coisa somos nós. A mesma coisa. Cris, seja bem-vinda, minha linda. Deus te abençoe. Júlia também, seja bem-vinda. Mesma coisa somos nós. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou voltando, comparando, né, fazendo um paralelo, por exemplo, de nós como
bebês e depois como adultos. Que é isso que eu quero falar com vocês hoje. Desse tipo de alimentação. O bebê, ele tem uma alimentação, mas para ele crescer, depois ele vai agregando uma outra alimentação para que ele venha crescer. E espiritualmente, nós também somos assim. Nós também somos assim. Muitas das vezes, a fraqueza, a desnutrição espiritual, ela vem na vida do ser humano. Por quê? Porque esse ser humano, ele não saiu daquela condição de bebê, de criança, né? Ele está estagnado ali, né? E quando ele está estagnado ali, o que acontece? Ele não consegue crescer. Ele não consegue crescer. Aí ele se torna o quê? Quando a pessoa não consegue crescer, o que a gente fala? Ela acaba se tornando desnutrida, né? Vem a falta de vitamina, vem a falta de nutrientes, né? E aí a pessoa se encontra na condição que às vezes muitos estão, sem forças, cansado, né? Não consegue caminhar, não consegue progredir, não consegue andar. Por quê? Porque cresceram o corpo, mas espiritualmente não cresceram. Não cresceram. E o que Deus precisa para cada um de nós? Porque é o seguinte, eu quero até fazer uma comparação. Você vê uma criança, um bebê, quando ele é bebê, dentro da palavra de Deus até fala que nós devemos buscar o alimento, assim como uma criança, quando ela está buscando ali, mas porque quando ela é criança, ela tem que haver uma manifestação, ela tem que chorar, né? Ela não sabe falar, mas ela chora, ela chora até a mãe identificar que ela está com o quê? Que ela está com fome. Porque ela não consegue caminhar sozinha e pegar o alimento e colocar na boca dela. Ela não consegue. Então ela precisa da mãe. Mas para que a mãe venha atentar a isso, ela usa uma manifestação. Então ela chora, ela busca. Então no início da nossa fé cristã, muitas das vezes, o próprio Deus, ele age assim com a gente, né? Ele já vem, ele já coloca o alimento na nossa boca e tal. Só que é o seguinte, o próprio Deus sabe também que nós precisamos a gente precisa desenvolver. E o que acontece? Nós estamos parados. Estamos parados. E quando nós crescemos, por exemplo, a tendência maior quando a gente vai crescendo é o quê? Eu mesmo vou lá, preparo o meu alimento, né? Por exemplo, você vai chegando numa certa idade, a criança ela vai lá, ela já pega um biscoito, ela já pega uma banana, uma fruta, né? Ela já caminha com as próprias pernas e vai buscar o alimento. A mesma coisa somos nós. Só que muitas pessoas estão desnutridas espiritualmente. Por quê? Porque ainda tem a necessidade de só se alimentar do leite materno. Só do leite. Daquele leite, Deus falando comigo. Graça, guerra, BH, saúde, pastora. Exatamente. Muitas pessoas estão estagnadas. Elas estão estagnadas. Então, por quê? Elas não aprenderam a andar, a caminhar com as próprias pernas e ir buscar o alimento. E o que me chamou a atenção na palavra que eu quero dar para vocês hoje, como referência, quem tiver a Bíblia aí, eu queria que você olhasse, entrasse lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 11. Nós vamos começar com o 11. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.
embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimentos. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bom, como eu disse aqui, nosso início, o leite materno, até no mundo natural quanto no mundo espiritual, é o alimento puro, genuíno, porque a própria palavra de Deus fala assim, que é um alimento puro, tá? Mas ele é o alimento devido para um determinado tempo. Se você, você passa de um estágio para o outro, o que acontece? Esse alimento, ele não se torna forte para você. Ele não traz o crescimento devido que você precisa. Nós estamos falando de nutrição espiritual, né? Aqui, o autor do livro de Hebreus, a Bíblia não fala quem que é o autor específico. Algumas pessoas sugerem que pode ser Paulo, mas não existe isso comprovado, definido quem que é o autor do livro de Hebreus. Mas o autor do livro de Hebreus, ele vem chamar a atenção a respeito disso, a respeito desse alimento, né? Tem pessoas que estão desnutridas porque estão ainda tentando se alimentar somente com leite. E o leite, é igual eu falei, as propriedades, ele é para um determinado tempo. Quando passa disso, ele tem que ser agregado, ele precisa de mais nutrientes, ele precisa de outros tipos de alimento. Por que outros tipos de alimento? Porque nós entendemos que todos nós precisamos de crescer. O crescer é desenvolver. Se uma criança não desenvolve, se o desenvolvimento dela está comprometido ali, automaticamente, o que acontece internamente, o organismo fica totalmente parado, o braço não vai crescer, a mãozinha não vai crescer, o cérebro é comprometido. E a mesma coisa somos nós. A mesma coisa é a nossa alma, a mesma coisa, o nosso espírito, ele precisa de crescer. Todo o processo de Deus em nossas vidas, quando a gente fala de alimento, nós falamos que no início para a gente manter os nossos órgãos vitais com vida ali, ter vida, mas mais do que isso, nós precisamos de crescer. Se uma pessoa está desnutrida espiritualmente, o que nós entendemos? Que essa pessoa ela está parada, ela não houve crescimento. Não tem crescimento. E o autor do livro de Hebreus, ele fala a respeito disso. Ele está falando disso. E aqui existem complicações quando a pessoa ela está somente se alimentando somente do leite. A pessoa ela necessita de um alimento sólido. O alimento leite, ele só é devido ali para situações do início. Se a pessoa não trocar a alimentação dela, se ela não pegar um alimento sólido, o que acontece? Ela fica estagnada. Deus, ele precisa que nós nos atentamos a essa dieta. Hoje eu não posso mais viver somente do leite. Eu preciso de agregar a mim para que eu possa crescer, para que eu possa atender ao propósito de Deus.
na minha vida, Ele sabe que eu preciso de incorporar na minha alimentação alimentos que vão trazer as necessidades que eu preciso, as necessidades que vão me tirar dessa desnutrição espiritual. Por que Deus quer que nós cresçamos? Porque nós precisamos, o crescimento, ele traz o conhecimento de Deus para as nossas vidas. O crescimento, aliás, ele traz o conhecimento da palavra de Deus em nossa vida. O crescimento traz para você um manejo da palavra de Deus. O crescimento, ele, quando nós crescemos, na hora do nosso sofrimento, nós somos pessoas maduras. O crescimento leva-nos ao que? A direção à maturidade. Aquilo que o autor do livro de Hebreus fala aqui, né? Porque nós não podemos mais ser pessoas mais imaturas, porque quando você se torna uma pessoa adulta, você tem que se comportar como tal. Imagina só, você imagina um adulto de 30 anos, vamos falar assim, ele indo e pedindo à mãe dele assim, ó, mãe, faz uma mamadeira para mim. Você não imagina isso. Você consegue imaginar? Um adulto, ele tem que caminhar com as próprias pernas e buscar o próprio alimento. Ele precisa buscar o próprio alimento. Ele já tem condição para isso, né? Paz, saúde e força, obrigada, meu Deus. Isso, exatamente. Então, o fundamento maior da nutrição espiritual que Deus deseja na vida do homem é para que ele possa crescer, Agora o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa live. Qual tem sido o alimento que você tem preferido? Ou, por exemplo, você pode imaginar o seguinte, não, realmente, pastor, eu tenho vivido, eu tenho me alimentado somente de leite. Aqui, no livro de Hebreus, ele fala principalmente no versículo 12, na segunda parte, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mas por quê? Deus, ele quer que o nosso alimento fundamental, principal, seja um alimento sólido. Porque o alimento sólido vai trazer tudo aquilo que eu preciso para me tirar do cansaço, para me tirar dessa fadiga, para me tirar dessa fraqueza que eu estou. O verdadeiro alimento, hoje, nesse período que você está, se você está desnutrido espiritualmente, você precisa de um alimento sólido. Agora, eu quero trazer aqui para vocês, eu até tinha separado algumas coisas aqui. Você vê que eu disse aqui que o autor do livro de Hebreus, que fala Hebreus 4, 5, 11, 14, que nós lemos aqui, o autor ele faz esse paralelo aqui justamente para nos mostrar a necessidade que nós temos de crescer. Porque quando nós não crescemos, quando nós estamos estagnados somente numa dieta à base de leite, somente à base de leite, o que acontece? Existem alguns fatores. Se você está com uma dieta somente à base de leite, eu quero citar alguns fatores que vão trazer uns malefícios para o seu organismo, para a sua alma. Então, primeira coisa, uma pessoa que ela está numa dieta à base somente de leite, que não é uma base de um alimento sólido, primeira coisa, indisposição espiritual. Se a gente for pegar lá no versículo 11, principalmente no 11, olha o que diz lá assim no 11. Quanto a isso, temos muito prazer dizer, quanto a isso, temos muito que dizer.
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Que uma pessoa lenta em aprender, ela tem dificuldade, porque o aprender a palavra de Deus, ela tem dificuldade até mesmo de ouvir. Sabe o que significa a expressão no grego? Essa expressão de tardio, lento de aprender, sabe o que significa? Preguiçoso, lento, descuidado. Quer dizer que é o seguinte, são duros de ouvido. Duros de ouvido. Quer dizer, elas custam a entender e a praticar a palavra de Deus. As pessoas custam ouvir, entender e praticar. Quando a pessoa ela só está com o alimento leite, só aquele do início, quando ela não tem uma alimentação sólida, um alimento sólido, o que acontece? Ela tem dificuldade de ouvir a palavra, de entender a palavra e principalmente de praticar. Porque muitas vezes ela ouve, mas ela não entende. Ela consegue ler a Bíblia e ela não consegue entender o que Deus está falando com ela. Olha como que isso influencia tanto na nossa imaturidade, porque quando a pessoa ela é um adulto, mas ela é um adulto imaturo. Ela é considerada uma criança, ela está tomando só o leite. É só aquilo que é superficial. É a mesma coisa a pessoa ler assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa consegue enxergar dentro desse versículo que o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela consegue entender que somente o Senhor é meu pastor e financeiramente nada vai me faltar. Enquanto ele está dizendo muito mais, ele está dizendo além daquilo que ela conseguiu entender ali, que ela conseguiu entender que é somente uma bênção financeira. Enquanto Deus está falando muito mais do que uma bênção financeira. Olha só. Então, primeira coisa, indisposição espiritual. A pessoa ela não consegue ouvir nem entender a palavra. E quando a pessoa não consegue ouvir, entender e praticar a palavra, sabe o que acontece? Essa pessoa ela se torna fraca espiritualmente. Porque você imagina, você está ouvindo, não consegue entender, não consegue praticar. Quer dizer, eu estou te dando um alimento fraco mesmo. Porque você não consegue crescer. Porque quando a pessoa cresce espiritualmente, gente, quando a pessoa está nutrida verdadeiramente, a tendência dessa pessoa, ela crescer, ela caminhar na vida dela, sabe? Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas ela está o quê? Madura. Ela tem maturidade. Uma pessoa, para ela ter maturidade, ela precisa de alimento sólido. Aquilo que ela comeu, ela entende, ela pratica aquela fé e com certeza, ela vai conseguir prosseguir, sem se tornar fraca. Ela entende que as tempestades, as circunstâncias que estão vindo, são tudo passageiras, entende? Ela consegue esperar o tempo de Deus, ela consegue ser paciente. Quantas pessoas estão cientes de uma promessa, estão cientes de um propósito de Deus na vida delas, mas elas não conseguem esperar o tempo determinado de Deus. Sabe quando a pessoa não consegue esperar o tempo determinado de Deus na vida dela? Essa pessoa é uma pessoa que está se alimentando de leite, que ela ainda está no leite. Ela não passou para a fase adulta. Ou às vezes ela é uma pessoa, considerada uma pessoa adulta, só quando ela é madura. Mas ela tem um alimento sólido. Amém? O segundo malefício de uma pessoa que ela só tem uma alimentação à base de leite, ela não está comendo um alimento sólido, é insuficiência no crescimento. Insuficiência no crescimento. Olha só o versículo 12. No versículo 12, ele diz assim, olha: embora a essa altura já devesse ser mestre,
precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quer dizer o seguinte, sabe o que quer dizer isso? Pois com efeito, quando ela devia ser mestre, quer dizer, um mestre é um professor, não um professor, uma pessoa que ensina. Deus ele já oferece a todos nós, quando nós nos alimentamos, quando nós mudamos a nossa alimentação, né, com o decorrer, aí o que Deus nos oferece? É como se Ele nos desse uma graduação, né? Agora, essas pessoas, quando as pessoas elas são adultas, o que acontece? Para o ensinamento, essas pessoas elas já não são mais crianças, igual diz a palavra. Elas são o quê? Adultas. Elas são mestres. O alimento que elas é tão sólido que agora elas conseguem ensinar. Mestre, aqueles que ensinam. Você consegue ensinar uma coisa que você não sabe? Não. Mas por que você não sabe? Porque você não buscou o conhecimento. É aquilo que nós falamos anteriormente. Você você ouviu muitas vezes, mas não aprendeu e não colocou em prática. Porque tudo que nós aprendemos, você não aprende uma coisa somente para você ficar lá dentro de você. Nós temos que aprender e praticar. As pessoas só conseguem ver verdadeiramente que você aprendeu quando você o quê? Pratica. Quando você pratica. Olha como que isso é forte. Então, por isso eu preciso ter um alimento sólido. Eu não posso mais ficar no alimento, eu não posso mais me contentar somente com o leite. Mas o leite, como eu disse, o leite, a criança, quando ela está com fome, ela chora para a mãe vir e dar o peito para ela. Só que quando a criança cresce, ela tem que ir buscar, ela sai da condição de criança, de bebê, e ela vai até o alimento. Porque se ela não for, o que vai acontecer? Ela para. E muitas vezes quando ela para, o que acontece é a morte espiritual. Vem primeiro a desnutrição, até chegar ao caos, nós falamos na live anterior. Porque uma pessoa desnutrida no mundo natural, se ela não tiver o alimento certo também, se ela não tiver a água que nós falamos ali, porque o processo de desnutrição, um dos fatores é a desidratação. Se ela não tiver água, ela vai morrer. O nosso organismo, lembra que eu falei? O nosso organismo, ele tem um tempo determinado que ele até consegue ficar sem a água, sem a comida e a água. Mas existe um tempo, gente. Existe um tempo. Você não vai conseguir passar 60 dias sem comer e sem beber. Você vai morrer. Se eu não me engano, eu até ia pesquisar. Eu estava falando isso com o pastor Sidão esses dias. Acho que o nosso organismo, ele consegue, o máximo que ele consegue ficar é 20 dias, o máximo. Não sei se isso é comprovado, tá, gente? Depois, se alguém pesquisar e quiser comentar aqui na live, pode pesquisar. Mas até vou trazer pra gente, até colocar isso aqui pra gente estudar sobre isso também. Agora, pensa só como que são as coisas. Assim também somos nós. Quer dizer, insuficiência de crescer, insuficiência de passar de uma fase para outra. Porque nós temos a fase crianças, bebês, depois adultos, e de adultos, dependendo da condição que nós tivermos, nós vamos ser considerados na fase de crescimento e até a fase da maturidade, quando nós estamos maduros, quando todo o conhecimento, nós conseguimos ter todo o conhecimento na prática desse conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, segundo malefício é insuficiência de crescimento. Hebreus 5:12, correto? Agora o terceiro, inexperiência na palavra.
Olha só, no versículo 13, adiante, ele diz o seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Olha que coisa forte. A inexperiência da palavra. Olha, nós precisamos de progredir no conhecimento dessa palavra. Nós precisamos, como eu disse, nós precisamos de desenvolver no conhecimento da palavra. Porque quanto mais você desenvolve no conhecimento da palavra e coloca aquilo em prática na sua vida, mais força você tem, quer dizer, porque mais alimento espiritual está dentro de você. Mais força você tem, menos fraqueza você tem, porque você está nutrido. A gente sabe que é a palavra que traz os nutrientes devidos para a nossa alma. Mais você tem força para superar, para vencer. Eu tenho certeza que quem passou por um deserto aqui, ou quem está no deserto, eu até falo muito sobre isso, porque como que eu fui conhecer a palavra, eu cheguei no meu deserto, eu estava totalmente fraca, eu estava sem forças, né? Eu me encontrava numa condição que eu não conseguia sair da cama. Por que muitas pessoas chegam a um quadro de depressão, como eu disse aqui nas lives anteriores, a gente vê pastores com depressão, pessoas, membros com depressão, né? A pessoa com depressão não tem força nem de sair da cama. Eu sempre digo aqui, né? Ela vai para dentro de um quarto escuro, fecha a cortina, não consegue se levantar, não tem força para se levantar. E o inimigo, ele é muito astuto, né? Muito sujo. Ele usa algo que Deus criou, eu falei que Deus criou o quarto justamente para quê? Para que o homem e a mulher pudessem falar com ele. E Satanás, como ele não cria nada, ele só copia, ele lança a pessoa desnutrida num quarto com um quadro de depressão, né? Que ela não consegue se levantar, e ali ela vai definhando até a morte. Até a morte. Mas por que essa pessoa chega a esse ponto? Porque está desnutrida espiritualmente. Não houve crescimento. Por quê? Não houve crescimento porque o que acontece? Ela é inexperiente na palavra. Porque quando ela é experiente na palavra, ela entende que a palavra sólida é o alimento que faz ela se levantar. A alma dela sair da condição que ela está, de uma alma enfraquecida, de uma alma que está cansada, que não tem força. Esse é o terceiro malefício que tem um alimento, somente o leite. Somente o leite. Agora, eu quero citar aqui para você o quarto. O quarto, eu vejo que é muito forte. Olha só. Infantilidade espiritual. Infantilidade espiritual. No versículo 13, ele diz lá assim também, olha, no 13: quem se alimenta de leite, 13 ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Sabe o que é uma criança espiritual? Crente criança, um crente imaturo. Ele tem as mesmas características de um bebê. Aí ele tem a incapacidade de se aprofundar na palavra de Deus. Consegue apenas entender as verdades mais simples. Aquilo que eu citei até de exemplo. A instabilidade na fé é levado pelos ventos de doutrina. Uma pessoa que ele está desnutrida espiritualmente, ela é esse crente imaturo, ela é uma criança. Por exemplo, ela não consegue se firmar na verdade da palavra de Deus, na verdade das promessas. Qualquer situação, circunstâncias externas abalam ela.
Pensa bem quando uma criança quando ela está com medo, qualquer circunstância, qualquer situação, por exemplo, se você contar uma história para ela, uma história que é uma coisa fictícia, ela acaba acreditando naquilo. Ela não consegue se fundar na verdade, porque ela é uma criança. Agora, é a mesma coisa um crente imaturo. Qualquer situação, qualquer coisa que acontece ao externo dele, ele é imaturo, porque não está afirmado dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Olha, você quer ver uma outra situação aqui? Temperamento sensível e egoísta, ofende-se facilmente e quer tudo a seu modo. Uma pessoa que ela é imatura, um crente imaturo, que ele está se alimentando somente de leite, o que acontece? Ele é sensível demais. Qualquer coisa que você fala com essa pessoa ela está assim, ela se sente ofendida, sabe? Tudo tem que girar somente em torno dela e somente as verdades dela. Tudo que ela fala, somente as verdades delas que são reais. O que as pessoas falam, muitas das vezes, qualquer coisinha magoa essa pessoa. Qualquer coisinha magoa essa pessoa. Outra coisa que eu quero citar aqui. Eu digo que é a principal. Falta de frutificação. Apenas espectador, não participante da igreja, não congrega. Olha como que isso é forte. Quando a pessoa ela se alimenta somente de leite, ela acaba sendo só aquela pessoa que é só espectadora na igreja. Ela vai à igreja só para se alimentar ali e mais nada, mas não participa. Porque quando a pessoa já é uma adulta, ela tem um crescimento espiritual, ela consegue o quê? Ela entende que ela precisa de dar frutos. Eu preciso de dar frutos. Eu não estou ali somente para ficar recebendo. Deus me criou para um propósito, para que eu viesse frutificar, para que eu viesse... Lembra lá no início, quando o próprio Deus ele fala assim, que o homem, ele colocou o homem para crescer e frutificar, dar frutos. Qual que é a característica de uma pessoa madura que come um alimento sólido? Ela dá frutos. Ela não está ali somente só sugando. Lembra? A criança, o bebê, ele suga do leite, do peito, tamanho leite, está só sugando. Mas quando ele já cresce, já é diferente. Ele entende que ele precisa de dar frutos. Eu já cresci. E esse é o maior propósito de Deus na vida do ser humano. Que ele existem estágios, gente. Existem estágios. E eu acho, não tenho certeza. Deus, ele tem pressa que eu e você passamos de um estágio para o outro. Que hoje você não seja mais essa criança, esse bebê, sabe? Que tá tomando somente o leitinho, só o leitinho. Deus, ele tem necessidade que hoje você tenha um alimento sólido, que a sua dieta hoje seja alimentos sólidos para os propósitos designados por Deus. E eu digo que o maior propósito é para que você frutifique. O maior interessado, vou dizer para você, o maior interessado que você continue se alimentando de leite é o próprio diabo. Por quê? Por que o diabo ele tem o interesse que você fique estagnado, como sem crescimento? Porque quando você não tem o crescimento devido, quando você ainda é bebê, quando você ainda é criança, como eu disse, você é imatura, qualquer coisa te magoa, qualquer coisa te chateia,
né? Eu citei aqui nessa live a respeito disso. Agora, quando você é maduro espiritualmente, quando você é um adulto e está se alimentando de um alimento sólido, né? Você tem conhecimento da palavra, você tem manuseio dessa palavra, você aplica a palavra no seu viver diário, né? Você passa desse processo de, igual como eu disse aqui, uma pessoa desnutrida, de ir para o quarto, de ficar lá no quarto, no processo de depressão, estagnada ali. Porque uma pessoa no processo de depressão, gente, realmente esse é todo o propósito do inimigo. É uma pessoa que ela não consegue frutificar, ela não consegue crescer, entender o propósito do reino. A Luzia está dizendo aqui, olha, o reino é conhecido através do nosso ID. E isso é responsabilidade nossa. Só estaremos preparados para esse ID se buscarmos o conhecimento da palavra. Isso mesmo, Luzia, o conhecimento da palavra. Agora, o conhecimento da palavra, ele é nos dado através do quê? Através do alimento espiritual, um alimento devido espiritual, né? Mas tudo isso não depende da gente. Mas eu fico dependendo só de Deus. O que eu quero dizer para você hoje, nessa live hoje, pare de ficar se alimentando, se posicionar como criança, como bebê. Se posicione como adulto. Se alimente como adulto. Se alimente como adulto. Chega. Tem pessoas que estão há 10. Eu posso dizer por mim. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha vida. Eu fiquei 22 anos estagnado dentro de uma igreja, me alimentando somente de leite. Até que um dia Deus precisou me levar para um deserto, me colocar numa condição para que eu pudesse crescer espiritualmente. Eu cheguei ao ponto de ficar desnutrida. Passei por todo o processo de desnutrição espiritual até entender que o erro era o tipo de alimento que eu estava acostumada a somente buscar. Sabe? Nem de buscar. Porque quando até mesmo, vou dizer o seguinte, vou dizer mais. O que acontece? As pessoas nesse processo, é aquilo que eu falei na live anterior. Quem não assistiu, assista a primeira live. O que acontece? Nós ficamos dentro da igreja contando somente com o alimento que vai, às vezes, no domingo ou na quarta-feira. E esse alimento, por mais que o nosso pastor seja um homem fera, um homem de Deus, sabe o que acontece? Ele não consegue saciar todo o seu organismo. Por quê? Deus não tem um propósito nisso, gente. Isso é propósito de Deus e não é culpa do seu pastor, não. É culpa sua, porque Deus ele deseja que você cresça. Porque quando você é bebê, existe um tempo determinado da mamãe, igual eu falei, vir colocar o peito ou colocar a mamadeira na boca da criança. Mas quando a criança cresce, ela já cresce para que ela possa andar, para que ela possa ir buscar o seu alimento. Para que ela possa ir buscar o seu alimento. Então, existe um propósito. Hoje eu quero deixar bem frisado nessa live. Hoje, pare de se alimentar do leite. Para você sair desse processo de desnutrição espiritual, você tem que tomar uma decisão de não ficar mais se alimentando somente de leite. De não querer ser mais criança, de não querer mais ser bebê. Eu não quero mais, meu pai. Eu já estou na fase. Eu levei, gente, 22 anos para sair dessa fase. Até quando mais você vai estar estagnado nessa situação? Eu quero dizer para você o seguinte: a gente acha que depende de Deus. Não depende de Deus, depende de você tomar uma decisão. De você ser dura com você mesmo. Não, eu já cansei. Se eu estou cansada, se eu estou sem força, eu quero dizer para você, muitas vezes o culpado somos nós, porque estamos acostumados a tomar só o leitinho. Enquanto Deus está dizendo, olha, eu tenho para você alimento sólido.
E eu vou parar por aqui, porque eu não queria fazer, eu não quero fazer live de 1 hora, mas eu esqueço, vou falando. Eu quero deixar aqui para vocês, porque hoje eu falei dos malefícios, mas na próxima live, na sexta-feira, eu quero falar dos benefícios do alimento sólido. Sexta-feira eu quero falar dos benefícios do alimento sólido. Mas eu quero que você reflita, eu quero que você ore, peça ao Espírito Santo de Deus, Deus, em qual posição que eu estou? Eu estou como um neném? Eu estou como uma criança? Por isso que eu sou desnutrida? Senhor, eu quero sair dessa fase, eu preciso de crescer, eu preciso de tornar uma pessoa madura. Como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo com indisposição espiritual? Sem crescimento suficiente? Sem experiência com a palavra de Deus? Você está se sentindo uma pessoa infantil, como eu disse aqui, uma criança? E você entende que tudo isso é porque você tem se portado como um recém-nascido espiritual e hoje você precisa de crescer? Eu quero dizer para você, só para finalizar essa palavra, Deus, o propósito de Deus é que você se torne mestre, que você se torne um adulto mestre, sabe? Quando você se torna um adulto mestre, pronto para ensinar, eu quero dizer para você, o nosso primeiro ministério é onde? Dentro da nossa casa. Talvez todos que estão aqui, a sua maior dificuldade hoje seja dentro da sua casa, dentro da sua família, a lidar com as pessoas que estão mais próximas. Mas por quê? Porque você ainda é criança, porque você ainda se comporta como um recém-nascido. Enquanto o propósito de Deus é que você cresça, amadureça e você esteja apto para o quê? Para dar frutos, e dando frutos, ensinando os que são da sua casa, ensinando aqueles que estão ao seu redor. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Talvez foi uma palavra dura, mas quero dizer uma coisa. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer sair do processo de desnutrição espiritual, digira essa palavra. Digira essa palavra. Absorva todos os nutrientes dessa palavra, para que você possa crescer, para que o seu organismo, para que a sua alma possa pegar todos os nutrientes, todas as vitaminas que a sua alma precisa para sair desse processo de desnutrição e crescer. Amém? Eu quero que Deus possa abençoar a sua vida. E se essa live falou com você, falou no seu coração, e você entende que mais pessoas precisam, compartilhe ela. Porque eu entendo que muitas pessoas estão, e principalmente mulheres, estão numa condição que estão porque estão desnutridas por falta de o quê? De trocar de alimento. Amém? Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu sou grata ao Senhor pela presença do Espírito Santo que falou através das nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra que falou ao meu coração e que falou no coração de cada uma pessoa que aqui está. Meu Pai, que essa palavra venha ser um alimento forte, rico, Pai, para que essa pessoa possa levantar, sair dessa condição de desnutrição espiritual e se tornar uma pessoa nutrida espiritualmente, Pai, prontas para cumprir o propósito do Senhor, que é de crescimento, Pai, crescimento, de frutificação, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Desde já eu agradeço e creio que todos que aqui estão, todos que vão ouvir essa live depois, Pai, serão transformados em pessoas maduras, crescidas espiritualmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então é o seguinte, você agora, você entende que o que você recebeu hoje, você recebeu um alimento e você recebeu uma possibilidade, você está de crescer. E quando você cresce, o que eu disse? Quando nós crescemos, nós estamos aptos a ser o quê? Mestres, a ensinar. Então mostre que você está apto a ensinar. Como eu disse, compartilhe essa live para alguma pessoa que precisa. Compartilhe. Fale assim, olha, eu aprendi.
A maior prova quando nós aprendemos é quando nós ensinamos. Sabia disso? Então, comece a praticar. Amém? Sexta-feira, nós vamos estar aqui novamente às 18h30. E nós vamos falar na sexta-feira, nós vamos já começar os benefícios do alimento sólido para uma dieta espiritual, para sair da condição de desnutrição e entrar numa condição de nutrição espiritual. Amém? Ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou orando para que nesse processo a vida de vocês sejam transformadas, que vocês se tornem fortes, aptos a cumprir todo o propósito de Deus. Amém? Então, beijo no coração. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?